Olá, paz seja convosco. A disciplina de Introdução à Missiologia oferece uma fascinante jornada pela história do desenvolvimento missionário. O nosso foco hoje, no capítulo 3, o desenvolvimento missional no mundo moderno, será desvendar como a missão cristã evoluiu, adaptou-se e floresceu em diferentes épocas e continentes. Não podemos falar do mundo moderno como se ele tivesse surgido do nada. O texto nos lembra que o trabalho missionário do passado é o alicerce sobre o qual o presente foi construído. E nesta aula, o nosso objetivo é examinar a história da missão cristã, desde o final do século XVIII até o século XX, identificando os principais marcos, figuras-chave e transformações. Iremos explorar o surgimento de um novo tempo para a missão, impulsionado por grandes movimentos de exploração e conquista que abriram caminho para a expansão missionária. Analisaremos o papel central da Europa nesse processo, o surgimento de sociedades missionárias que organizaram e impulsionaram a obra e como a missão se expandiu para a América. Em seguida, mergulharemos na era de ouro das missões no final do século XIX, um período de grande otimismo e expansão global e como as missões foram influenciadas pelos eventos e pela filosofia da época. Finalmente, faremos uma transição para o século XX, um tempo de grandes desafios e transformações. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de novas ideologias e as mudanças políticas moldaram o contexto missionário, exigindo novas abordagens e metodologias. Veremos como o movimento pentecostal trouxe um novo impulso e como a tecnologia e as mídias sociais se tornaram ferramentas essenciais para a proclamação do Evangelho. Compreender essa história não é apenas um exercício acadêmico, mas uma forma de reconhecer a fidelidade de Deus e a dedicação de incontáveis homens e mulheres que levaram a mensagem de Cristo aos confins da terra. É a partir do conhecimento do passado que podemos planejar o futuro da missão. Que esta aula nos inspire a olhar para a história com gratidão e para o futuro com a mesma paixão e compromisso dos que nos procederam. Que Deus nos guie nesta exploração da sua obra no mundo. Na nossa aula de hoje, vamos nos aprofundar na fascinante história do desenvolvimento missional no mundo moderno. Para que a nossa jornada seja frutífera, é essencial que estabeleçamos um ponto de partida sólido. O texto base nos lembra algo fundamental. A história da missão cristã não pode ser vista como um evento isolado, mas sim como um processo contínuo e orgânico. O mundo moderno, com suas características únicas, não surgiu do nada, e o movimento missionário que o acompanhou também não. A missão da igreja é uma longa história que se estende por milênios, desde os tempos de Jesus e dos apóstolos. O que chamamos de missões modernas é, na verdade, a culminação de séculos de trabalho e esforço missionário. Pense na igreja como uma árvore. As missões modernas são os galhos e frutos, mas as raízes foram plantadas na igreja primitiva, aprofundadas no período medieval e fortalecidas na Reforma. Cada etapa da história da igreja, com seus desafios e vitórias, preparou o terreno para a exploração missionária que presenciamos a partir do século XVIII. Ignorar essa continuidade seria como tentar entender o topo de uma árvore sem reconhecer a força de suas raízes. O trabalho missionário moderno é um resultado direto da fidelidade de Deus e da dedicação de incontáveis homens e mulheres que nos precederam. Essa perspectiva nos dá humildade e nos conecta a uma herança de fé que se estende por milênios.
A missão não é uma invenção recente, mas a expressão viva de um chamado eterno. Portanto, ao explorarmos os próximos tópicos, lembre-se de que estamos construindo sobre os ombros de gigantes. Agora vamos focar em um dos momentos mais importantes da nossa jornada histórica, o ponto de virada da missão cristã no final do século XVIII. No nosso livro base, de forma apropriada, o denomina como o nascimento de uma nova era. Para entender a grandiosidade deste momento, precisamos contextualizá-lo com os eventos globais da época. Este período é marcado por uma intensa atividade humana e impulsionada por grandes navegações e empreendimentos comerciais. É vital que compreendamos que, embora as motivações por trás dessas explorações fossem majoritariamente econômicas e políticas, visando a busca por novas rotas comerciais, especiarias e riquezas, a providência de Deus estava em operação. Ele usou esses movimentos seculares como veículos para a expansão do seu reino. O resultado foi a incrível dispersão do cristianismo que se espalhou por 5 continentes. Isso não aconteceu por acaso, foi um testemunho direto da importância desses movimentos na preparação do caminho para a missão. A missão não operou em um vácuo isolado das realidades políticas e sociais. Pelo contrário, ela se inseriu e se aproveitou do contexto maior de explorações e conquistas. Foi nesse momento de globalização incipiente, onde o mundo se conectava de forma sem precedentes, que a mensagem de Cristo, que antes estava concentrada na Europa, encontrou novas rotas marítimas, novos territórios e, consequentemente, novos povos para serem alcançados. Essa fase nos mostra como Deus pode usar até mesmo as ambições humanas para cumprir seus propósitos eternos, levando o Evangelho a lugares onde ele nunca havia sido ouvido antes. A partir daqui, a missão se tornou de fato um fenômeno global. Agora vamos direcionar o nosso foco para o papel central da Europa nesse processo, o que o nosso livro-texto chama de o marco europeu. Embora as grandes nações católicas como França, Espanha e Portugal tenham sido pioneiras na expansão colonial e, em certa medida, na evangelização do Novo Mundo e de outras colônias, o verdadeiro impulso para a missão protestante moderna veio de uma fonte diferente e com uma motivação espiritual renovada. Este impulso nasceu de 2 movimentos poderosos: o pietismo na Alemanha e o avivamento evangélico na Grã-Bretanha. Eles reacenderam a paixão pela evangelização e, como consequência direta, deram origem às primeiras sociedades missionárias protestantes. Neste contexto, a figura de William Carey é de suma importância. O nosso livro o descreve com razão como o pai das missões modernas, um título que ele merece por sua profunda visão, seu compromisso inabalável e sua capacidade de transformar uma ideia em um movimento global. Carey, um sapateiro e pastor batista, não se contentou em apenas teorizar sobre a necessidade da missão. Ele agiu de maneira concreta e decisiva. Em 1792, ele fundou a Baptist Missionary Society, a BMS, a primeira entidade missionária organizada com o propósito específico de levar o Evangelho a outros países. A fundação da BMS foi um evento revolucionário, pois estabeleceu um modelo de organização, arrecadação de fundos e envio de missionários que seria replicado por outras denominações. A partir daí, a missão deixou de ser um esforço individual e esporádico para se tornar uma ação coletiva estratégica da Igreja. Logo em seguida, surgiram outras sociedades notáveis,
como a London Missionary Society, a LMS, e a Church Missionary Society, a CMS, consolidando um movimento que mudaria a história da evangelização mundial. Após o notável e inspirador exemplo de William Carey, o movimento missionário ganhou um impulso sem precedentes na Europa. Conforme a nossa fonte, o livro-texto, essa nova dinâmica de missões estruturadas se tornou um marco vital na história da Igreja. A visão de Carey de que a missão precisava de organização para ser eficaz ressoou profundamente e gerou uma onda de fundações de sociedades missionárias de diferentes países e denominações. A fundação de entidades como a London Missionary Society, a LMS, em 1795 e a Sociedade Missionária Escocesa de Glasgow, em 1796, demonstrou um crescente e profundo senso de responsabilidade missionária entre os cristãos. Essas sociedades não eram apenas grupos de entusiastas bem-intencionados, eram organizações formais com estruturas de gestão e, crucialmente, financiamento próprio que vinha principalmente de doações de cristãos comprometidos. Esse sistema permitiu que elas enviassem e sustentassem um número crescente de missionários em campos de trabalho ao redor do mundo de forma muito mais eficiente e sustentável do que os esforços individuais do passado. Além disso, esse período marcou uma nova era de cooperação. O texto básico do nosso livro-texto destaca o surgimento da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em 1804. Embora não fosse uma sociedade para enviar missionários, sua missão de traduzir e distribuir a Bíblia em diversas línguas foi um apoio vital ao trabalho missionário. Essa iniciativa interdenominacional mostrou que a missão não era mais um projeto exclusivo de uma única igreja ou denominação, mas uma ação coletiva e organizada da Igreja de Cristo como um todo. A missão se tornou de fato um movimento coeso e unificado, refletindo uma maturidade e um compromisso mais profundos com a Grande Comissão. A história da missão, como vemos, é um fenômeno verdadeiramente global e o próximo ponto em nossa jornada nos leva à América, um continente que se tornaria um dos principais centros missionários do mundo. Conforme o nosso livro-texto, a expansão do cristianismo no continente americano se tornou um fator de peso para a missão mundial. Essa fase é marcada pela entrada de instituições e sociedades missionárias norte-americanas no campo, levando o evangelho tanto para as fronteiras do seu próprio país, no movimento de expansão para o oeste, quanto para o exterior. Um dos aspectos mais significativos e que demonstra a seriedade desse novo compromisso foi a formação e o treinamento de missionários. O nosso livro destaca o papel fundamental do Seminário Andover e do Williams College, duas instituições de ensino que serviram como base para os primeiros missionários americanos. Nomes como Samuel Mills, Adoniram Judson e Samuel Newell foram pioneiros enviados para o exterior com um ardente desejo de evangelizar. O relato no livro descreve como Judson, o caminho da Inglaterra, foi capturado por um corsário francês e, após fugir, se tornou um dos mais notáveis missionários na Birmânia. Sua história é um exemplo do espírito aventureiro e da determinação desses homens. O movimento missionário americano se consolidou. As novas sociedades surgiram, como a American Board of Commissioners for Missions, ABCFMG, que enviou Judson. Esse período demonstra que
a paixão missionária se enraizou profundamente na cultura cristã americana, resultando em uma nova e poderosa onda de engajamento e liderança global que impactaria o mundo nos séculos seguintes. Na história da missão, como vemos, é um fenômeno verdadeiramente global, e o próximo ponto em nossa jornada nos leva à América, um continente que se tornaria um dos principais centros missionários do mundo. Conforme o nosso livro-texto, a expansão do cristianismo no continente americano se tornou um fator de peso para a missão mundial. Essa fase é marcada pela entrada de instituições e sociedades missionárias norte-americanas no campo, levando o evangelho tanto para as fronteiras do seu próprio país, no movimento de expansão para o oeste, quanto para o exterior. Um dos aspectos mais significativos e que demonstra a seriedade desse novo compromisso foi a formação e o treinamento de missionários. O nosso livro destaca o papel fundamental do seminário em Dover e do Williams College, duas instituições de ensino que serviram como berço para os primeiros missionários americanos. Nomes como Samuel Mills, Adoniram Judson e Samuel Noel foram pioneiros enviados para o exterior com um ardente desejo de evangelizar. O relato no livro descreve como Judson, o caminho da Inglaterra, foi capturado por um corsário francês e, após fugir, se tornou um dos mais notáveis missionários na Birmânia. Sua história é um exemplo de espírito aventureiro e da determinação desses homens. O movimento missionário americano se consolidou e novas sociedades surgiram como o American Board of Commissioners for Foreign Missions, ABCFM, que enviou Judson. Esse período demonstra que a paixão missionária se enraizou profundamente na cultura cristã americana, resultando em uma nova e poderosa onda de engajamento e liderança global que impactaria o mundo nos séculos seguintes. Agora fazemos uma transição crucial em nossa jornada histórica, deixando para trás a Era de Ouro no século XIX para mergulharmos nos desafios do século XX. Como nosso livro-texto aponta, este foi um período de intensas transformações, tanto em nível tecnológico quanto político, que impactaram profundamente o trabalho missionário. As missões cristãs não puderam se manter isoladas, elas tiveram que se adaptar a um mundo em constante ebulição, enfrentando as consequências de eventos globais devastadores como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, apesar das esperanças de que seria o conflito final, causou uma ruptura significativa no trabalho missionário, interrompendo a cooperação internacional e forçando a interrupção de atividades em diversas frentes. No entanto, foi a Segunda Guerra Mundial que trouxe o maior impacto negativo, resultando no fechamento de muitas missões no Oriente, em nações como a China e o Japão. Este fechamento não foi apenas uma consequência do conflito, mas também um resultado direto da ascensão de novos regimes ideológicos, como o comunismo, que eram hostis à presença estrangeira e à propagação do Evangelho. A polarização do mundo em blocos ideológicos como o Bloco Ocidental e a União Soviética apresentou desafios sem precedentes.
A missão precisou reavaliar suas estratégias, pois o mundo já não era o mesmo. Aquela abertura e otimismo do século anterior foram substituídos por um cenário de portas fechadas e perseguições. A igreja, contudo, demonstrou resiliência, aprendendo a operar em novos contextos e desenvolvendo novas abordagens para continuar a grande comissão, mesmo em meio à turbulência. Para aprofundar a nossa compreensão sobre o século XX, é vital que nos concentremos no impacto da Segunda Guerra Mundial e no surgimento de novos regimes políticos. O texto do livro base nos mostra que esse conflito não se limitou a perdas humanas e destruição física. Ele gerou profundas mudanças geopolíticas que redefiniram o mapa da missão cristã. Com a ascensão de regimes ideológicos como o comunismo na China, Coreia do Norte e Vietnã, e a emergência de governos totalitários em outras nações, as portas que antes estavam abertas para os missionários se fecharam abruptamente. Este novo cenário exigiu uma reestruturação completa da abordagem missionária. O trabalho que antes podia ser feito de forma aberta teve que se adaptar para operar em sigilo ou através de novas estratégias, muitas vezes dependendo de missionários nacionais para continuar a obra. A expansão missionária do século XX está, portanto, intimamente ligado à polarização de ideologias e à necessidade de alcançar pessoas em contextos políticos hostis. Essa realidade nos ensina uma lição valiosa. A missão não é uma atividade isolada das realidades do mundo. Ela é profundamente influenciada pelo contexto histórico e político. Os missionários daquele tempo precisaram demonstrar uma resiliência e uma dependência de Deus ainda maiores, aprendendo a trabalhar em um ambiente de restrição e perigo. A história nos mostra que a fidelidade de Deus e a ousadia de seus servos podem superar as maiores barreiras impostas por homens, e o Evangelho continua a avançar mesmo em meio à perseguição. Embora o século XX tenha sido marcado por grandes desafios e conflitos, ele também foi o cenário de um dos mais poderosos avivamentos da história cristã, o movimento pentecostal. O nosso livro-texto destaca o surgimento do pentecostalismo como uma nova força missionária que revitalizou a igreja e expandiu o evangelho de maneira sem precedentes. O movimento, que teve seu início nos Estados Unidos, em locais como Kansas e Los Angeles, ganhou um impulso global de forma notável. O crescimento pentecostal é verdadeiramente impressionante e serve como testemunho da obra de Deus. O texto base nos apresenta números que são de tirar fôlego. De apenas 12 milhões de pentecostais em 1960, o número explodiu para 426 milhões em 2010. O crescimento na América Latina é particularmente notável, onde 72% dos protestantes se identificam como pentecostais ou carismáticos. Essa explosão, segundo o texto, está associada a uma doutrina de impulsionamento que se tornou uma força motriz para a evangelização. O pentecostalismo trouxe um novo dinamismo à missão, com ênfase no poder do Espírito Santo, na cura divina e na participação ativa de todos os crentes na obra missionária. A teologia pentecostal de que todo crente é um missionário em potencial, aliada à valorização de dons espirituais e milagres, impulsionou a igreja para fora das quatro paredes. Além disso, o texto base também aponta para um aspecto relevante: a abertura para a liderança feminina em muitas comunidades pentecostais, o que expandiu ainda mais o corpo de trabalhadores para a seara do Senhor. Aleluia! Em meio aos desafios do século XX, a igreja demonstrou uma notável capacidade de adaptação.
O nosso texto base nos informa que as sociedades missionárias não apenas persistiram, mas também redefiniram suas metodologias em resposta a um mundo em constante e rápida mudança. Novas abordagens e ferramentas foram incorporadas, dando um novo e vigoroso impulso ao trabalho missionário. Um dos avanços mais significativos foi a profissionalização do treinamento missionário. O livro-texto destaca que a preparação de novos obreiros em centros especializados se tornou uma prática comum, garantindo que os missionários estivessem mais bem equipados para enfrentar os desafios culturais e contextuais. Além disso, o século XX testemunhou o advento de tecnologias que revolucionaram a forma de fazer missão. O rádio e posteriormente a televisão permitiram que a mensagem do Evangelho alcançasse milhões de pessoas de uma só vez, ultrapassando barreiras geográficas. O livro base afirma que o desenvolvimento do século XX, aliado à tecnologia, é incomparável. As traduções bíblicas, que já eram importantes desde a época de William Carey, ganharam um novo alcance com as inovações tecnológicas de impressão e distribuição. Mais tarde, a internet e as redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para alcançar povos que antes eram considerados inacessíveis. Essa nova mentalidade reflete a sabedoria da Igreja de usar todas as ferramentas disponíveis para cumprir a grande comissão. O século XX nos ensina que a missão é e sempre será um trabalho dinâmico e criativo. Chegamos ao ponto final da nossa análise do século XX e o nosso texto base nos convida a uma reflexão crucial. Se a era de William Carey e Hudson Taylor no século XIX foi a era de ouro da missiologia, o século XX pode ser visto como um período de profunda reestruturação e inovação. Foi um tempo em que a igreja foi testada por guerras e mudanças geopolíticas, mas demonstrou uma notável capacidade de se adaptar e buscar novas abordagens para a missão. O texto afirma que o que se desenvolveu no século XX é incomparável ao que se viu antes, pois a igreja aprendeu a operar com resiliência, usando novas ferramentas e metodologias em um mundo cada vez mais complexo. No entanto, mais do que celebrar as vitórias do passado, o livro nos convida a olhar para o futuro. A missão não está terminada. A tarefa da igreja, como a nossa fonte nos lembra, ainda é árdua. Há uma vasta quantidade de povos e grupos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. O legado do século XX nos ensina a ser resilientes, inovadores e a usar todas as ferramentas que Deus nos dá, incluindo a tecnologia, para levar a mensagem de Cristo. Ele nos lembra que o verdadeiro sucesso missionário não se mede apenas por números ou conquistas territoriais, mas pela fidelidade em levar a mensagem do Evangelho a todos os povos, não importa o custo. Que esta lição nos inspire a continuar a obra com a mesma fé e ousadia daqueles que nos precederam, confiando que o mesmo Deus que agiu no passado, age no presente e continuará a agir para que a sua glória seja conhecida em toda a terra. Chegamos ao fim da nossa jornada pela história da missiologia no mundo moderno. A conclusão que podemos tirar é que a missão não é um evento estático, mas um rio que flui, adaptando-se e encontrando novos caminhos para levar a água da vida a todos os povos. Desde o surgimento de um novo tempo no final do século XVIII, passando pela era de ouro do século XIX e pelos desafios e inovações do século XX, a igreja demonstrou resiliência e paixão. Aprendemos que a missão é mais do que uma atividade, é a expressão do coração de Deus para um mundo perdido. As grandes figuras que estudamos como William Carey, Hudson Taylor e outros nos ensinam
sobre a importância da obediência, da organização e da disposição para ir onde o Evangelho nos chegou. As sociedades missionárias nos mostram o poder da cooperação e o movimento pentecostal nos lembra que a missão é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Olhando para frente, a tarefa não está concluída. Há ainda muitos povos e grupos não alcançados, e por isso nos leva a uma responsabilidade, a de continuar a obra. A história é um farol que ilumina o caminho e nos inspira a ser a próxima geração de missionários. Que possamos aprender com o passado, viver o presente com o propósito e planejar o futuro com a mesma fé e ousadia daqueles que nos precederam. Que possamos ser a resposta para a oração de que venham trabalhadores para a colheita, que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta oportunidade de mergulhar na história da tua obra missionária no mundo. Agradecemos por cada vida que se dedicou a levar a tua palavra, por cada missionário que deixou o conforto de sua casa para ir às terras distantes e desconhecidas. Obrigado, Pai, por homens e mulheres como William Carey e Hudson Taylor, que, com ousadia e fé, abriram novos caminhos para a missão. Obrigado, Jesus, por nos dar o exemplo de amor e serviço e por nos confiar a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Senhor, sabemos que a tarefa não está terminada. Há ainda milhões que não ouviram a tua voz e não conhecem a tua salvação. Pedimos que levantes uma nova geração de missionários apaixonados por ti e dispostos a ir onde for. Que o Espírito Santo capacite e fortaleça cada um de nós para sermos testemunhas fiéis do teu amor. Que a tua igreja, em todas as partes do mundo, seja uma força viva e atuante para a evangelização. Usa a tecnologia, as novas abordagens e todas as ferramentas disponíveis para que o teu Evangelho alcance os confins da terra. Confiamos em ti, Pai, pois sabemos que a missão é tua e que a vitória é garantida. Que o teu nome seja glorificado em todas as nações, por meio da vida de cada crente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.